Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início à nossa quarta aula, com o tema Teoria da Ligação de Valência. As estruturas de Lewis e o modelo de repulsão, eles não explicam por que uma ligação se forma. Essa explicação só veio com a teoria da ligação de valência, proposta pelo químico Linus Pauling, onde uma ligação química ela é formada com o objetivo de emparelhar elétrons. As ligações elas se formam quando os orbitais nos átomos se superpõem. Essa superposição de orbitais permite que os dois elétrons de spins contrários eles compartilhem um espaço comum entre os núcleos, formando a ligação covalente, os núcleos dos dois átomos envolvidos na ligação. Tanto a teoria da ligação de valência quanto a teoria dos orbitais moleculares, elas vão se basear em orbitais para explicar a formação das ligações químicas. Essa teoria, a da ligação de valência, ela foi a primeira descrição sobre ligações covalentes, que levou em consideração exatamente os orbitais atômicos. A teoria da ligação de valência, ela diz que as ligações químicas são formadas quando os orbitais dos átomos se superpõem. E para que essa superposição ocorra, como eu já falei, existem dois elétrons de spins contrários. Essa sobreposição ela ocorre à medida que os núcleos se aproximam. Analisando a imagem de uma molécula muito simples, que é a do gás hidrogênio, cada átomo de hidrogênio, no seu estado fundamental, vai apresentar um elétron no orbital 1s. Na teoria da ligação de valência, ou TLV, quando esses átomos se aproximam, os seus orbitais atômicos se fundem, eles se sobrepõem um sobre o outro. A densidade eletrônica ela fica distribuída entre os dois núcleos desses átomos, e essa ligação é chamada de ligação sigma. Entre os átomos de hidrogênio e de cloro, um elétron desemparelhado do átomo de cloro ocupa o orbital 3pz, e o elétron desemparelhado do átomo de hidrogênio ocupa o orbital 1s. Estes são os dois elétrons que se emparelham para formar a ligação sigma entre o hidrogênio e o cloro. Todas as ligações covalentes simples, elas são ligações do tipo sigma. Lembrando que os orbitais p, eles são divididos entre px, py e pz. A sobreposição entre os orbitais dos átomos de cloro para formar o cloro 2, o gás cloro, ela ocorre entre os orbitais 3p de cada átomo. A teoria da ligação de valência ela estabelece a formação de dois tipos de ligação covalente: a ligação do tipo sigma e a ligação do tipo pi. A ligação sigma ocorre sempre com a interpenetração de orbitais atômicos no mesmo eixo, independente do tipo de orbital. Já a ligação pi, que é uma ligação antissimétrica, ela vai ocorrer entre os orbitais p que são paralelos, por isso ela ocorre em relação ao eixo internuclear, mas de forma paralela. A ligação π ela vai ocorrer na superposição de dois orbitais s, ou de um orbital s com um orbital p, ou pela superposição frontal de dois orbitais p. A densidade eletrônica, a nuvem eletrônica, ela vai se encontrar no eixo entre os núcleos. Lembrando que a forma do orbital s é esférica, os três orbitais p possuem a mesma energia e eles ficam ao longo de três eixos perpendiculares, por isso eu tenho o orbital px, o orbital py e o orbital pz. E os orbitais d já têm um formato um pouco mais complicado, porque eles são 5 orbitais também com a mesma energia. Quando essa sobreposição dos orbitais ela é frontal, eu tenho uma ligação sigma, mas essa sobreposição ela pode ocorrer entre orbitais s, entre orbitais s e p e entre dois orbitais p, uma sobreposição frontal. Caso essa sobreposição seja de forma lateral, de forma paralela, entre os orbitais p, a ligação será do tipo π. Aqui no slide nós temos o exemplo de como ocorre essa sobreposição entre os orbitais. No primeiro, nós vemos a molécula de gás hidrogênio, o H2,
que essa sobreposição ocorre entre orbitais do tipo s. No segundo exemplo, nós temos a molécula de HF. Essa interação ocorre entre um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor. A sobreposição vai ocorrer entre o orbital 1s do hidrogênio com o orbital 2p do flúor. E o último exemplo mostra a molécula F2, que ocorre uma interação entre o orbital 2p de um flúor com o orbital 2p do segundo átomo de flúor. Todas essas três sobreposições que nós estamos vendo aqui nos exemplos, elas são do tipo frontal e elas formam uma ligação sigma. Agora, na ligação π, por causa que sua superposição entre os seus orbitais é de forma paralela, a nuvem eletrônica encontra-se acima e abaixo do plano dos núcleos dos átomos. No exemplo da molécula de gás nitrogênio, a N2, ocorre a superposição dos orbitais dos dois átomos de nitrogênio. Os orbitais 2pz de cada átomo de nitrogênio vão se sobrepor de forma frontal e os orbitais px e py, também de cada átomo de nitrogênio, vão se sobrepor de forma paralela. Por isso, ao final, nós temos uma ligação sigma formada pelos orbitais pz, pela sobreposição dos orbitais pz, e duas ligações π, formada pela sobreposição dos orbitais px e py. Lembrando que a molécula de gás nitrogênio, ela realiza uma tripla ligação. Então, uma ligação sigma é uma ligação simples, uma ligação única. Uma ligação dupla é composta por uma ligação sigma, da interação frontal dos orbitais, e uma ligação π, da interação paralela entre eles. E a ligação tripla é uma ligação sigma e duas ligações π. Uma desvantagem da TLV é que ela é ineficiente para explicar, por exemplo, a tetravalência do carbono. Essa explicação só veio em 1874, quando Van Hoff e Lebel propuseram que o carbono ele possuía uma estrutura tetraédrica. Ele fazia 4 ligações. Mas como explicar que o carbono consegue fazer essas 4 ligações e não 2, como era o esperado? A teoria da ligação de valência ela não consegue explicar as ligações de moléculas poliatômicas, como, por exemplo, o metano, e nem prediz os ângulos das ligações. O átomo de carbono, por exemplo, ele tem uma configuração hélio, 2s2, 2px1, 2py1. Ele tem 4 elétrons de valência, claro, ele faz parte do grupo 4 da tabela periódica. No entanto, ele tem 2 elétrons dele que já estão emparelhados. Esses elétrons emparelhados, esse par de elétrons emparelhados, eles fazem parte do orbital 2s do carbono. Somente os orbitais 2p incompletos estão disponíveis para ligação. Por isso, a impressão que se tem inicialmente do carbono é de que ele deveria ter uma valência 2 e não 4. Ele deveria formar apenas 2 ligações perpendiculares. Mas nós sabemos que o carbono quase sempre tem valência 4 e na molécula do metano, que é o CH4, o arranjo de ligações deles é tetraédrico. Só que um átomo de carbono tem 4 elétrons desemparelhados e disponíveis para ligação se um elétron, que é pertencente ao orbital s, for promovido para um orbital de energia mais alta. Ou seja, aquele orbital 2pz que ainda estava vazio. Então, a configuração dele passa a ser hélio, 2s1, 2px1, 2py1 e 2pz1. E após essa mudança, o carbono ele consegue fazer as 4 ligações. Como cada ligação libera uma energia quando ela se forma, apesar da energia gasta para promover esse elétron, a energia total da molécula de metano ainda é mais baixa do que seria se o carbono fizesse apenas 2 ligações. Essa energia gasta na promoção ela é pequena, porque esse elétron foi transferido de um orbital que ele compartilhava com outro elétron para um orbital totalmente vazio. Embora esse orbital seja de maior energia,
O elétron agora ele sofre menos repulsão de outros elétrons, como acontecia antes, porque ele está sozinho no orbital. Mas ainda resta um problema. A promoção desse elétron leva a dois tipos de ligação. Uma resultante da superposição de um orbital 1s do hidrogênio com o orbital 2s do carbono e três ligações resultantes da superposição de um orbital 1s de cada um dos outros três hidrogênios com um dos outros três orbitais 2p do carbono. A superposição com os orbitais 2p deveria levar a três ligações sigmas e ângulos de ligação entre elas de 90 graus. Só que isso não acontece na estrutura do metano. Quando esses quatro orbitais se cruzam, ocorre uma interferência, já que eles são ondas, lembrando a dualidade onda-partícula do elétron. E assim, eles formam novos arranjos chamados de orbitais híbridos. Esses quatro orbitais atômicos que se combinam para formar esses quatro orbitais híbridos. Esses novos orbitais, eles são diferentes dos seus antecessores, dos orbitais que originaram eles, apenas pela orientação, porque cada um aponta para um vértice de um tetraedro. Em todos os outros aspectos, eles são idênticos aos originais. Os orbitais híbridos são chamados de híbridos sp3, porque são formados a partir de um orbital s e três orbitais p. Os quatro orbitais possuem a mesma energia, sendo que essa energia ela é intermediária entre a de um orbital s e a de um orbital p. Agora, o elétron desemparelhado de cada um dos quatro orbitais híbridos do carbono pode formar um par com um elétron do orbital 1s de cada hidrogênio, formando ligações sigma que apontam para os vértices de um tetraedro. Por isso, o metano possui geometria tetraédrica. No slide, nós podemos ver a figura dos orbitais do carbono antes da hibridização, que são quatro orbitais, um orbital s e três orbitais p. Em seguida, nós temos agora os quatro orbitais híbridos formados a partir dos orbitais p e s do carbono, que são quatro orbitais do tipo sp3. Lembrando que N orbitais atômicos produzem obrigatoriamente N orbitais híbridos, ou seja, a quantidade inicial de orbitais atômicos, os orbitais que vão originar os híbridos, tem que ser igual ao número de orbitais formados, ao número de orbitais híbridos. Os quatro orbitais híbridos do carbono, do tipo sp3, apontam cada um para um vértice de um tetraedro. A hibridização do tipo sp2 ela ocorre da mistura entre um orbital s e dois orbitais p. No entanto, consequentemente, vai restar um orbital p não hibridizado no átomo. Na molécula de etileno, por exemplo, a interação frontal entre os orbitais híbridos sp2 de cada carbono formam uma ligação sigma e entre os orbitais p não hibridizados dos átomos vai formar uma ligação π da interação paralela entre eles. Por isso, a hibridização sp2 ela ocorre formando uma ligação sigma e uma ligação π, ou seja, uma ligação dupla. A mesma ideia vai valer para a hibridização do tipo sp, porque vai ser a mistura de um orbital s com um orbital p, ou seja, restando dois orbitais p não hibridizados. Na molécula do acetileno fica claro a interação frontal entre os orbitais híbridos do tipo sp e a interação paralela entre os orbitais não híbridos p, formando duas ligações π da sobreposição dos orbitais não híbridos p e uma ligação sigma da sobreposição dos orbitais híbridos sp.